Olá, agora que já estudamos as funções compostas e observamos a sua definição, nós podemos fazer uma rápida caracterização do que sejam essas funções quando colocadas sob a composição. Então, novamente, vamos usar aqui uma simulação do GeoGebra, em que preparamos duas funções que já estão aqui. A função f de x é menos x mais 2, tem esse comportamento que aqui está. Vejam que quando x é igual a zero, a função é 2. Quando y é igual a zero, nesse ponto aqui, o x tem que ser igual a menos 2. Perdão, o x tem que ser igual a 2 para menos 2 mais 2 ser igual a zero. Então essa é a função, declividade dela. Ela é uma função decrescente, porque o x está com sinal negativo, então essa é a função. Nós temos também a função g de x, que é x ao quadrado menos 1. Então vejam que ela é uma função x ao quadrado arrastada para baixo, em uma unidade. E agora nós podemos calcular a função composta GOF. O que a GOF faz? A composta da g com a f, ela pega primeiro a f todinha e coloca no lugar de x. Vamos ver como isso é feito? Olhem só. Aqui era x ao quadrado. Então eu peguei a função f de x e no lugar de x eu coloquei a f. Menos x mais 2 é a f, ficou menos x mais 2 ao quadrado menos 1. Eu posso fazer a FOG. A FOG, vamos chamar assim, ela é feita de que maneira? Ela pega toda a g e coloca no lugar de x. Então, no lugar que tem x aqui, vai ficar menos, abre parênteses, x ao quadrado menos 1, fecha parênteses, mais 2, que é o que está aqui. Aqui era x, eu coloquei então no lugar de x toda a função g, tá certo? Então a ideia é sempre essa. Nós poderíamos ter aqui funções mais complicadas, por exemplo, colocar aqui uma função exponencial de x, né? É uma função mais complicada. E nós teríamos então esse gráfico aqui. Nós poderíamos colocar aqui embaixo a função logaritmo natural de x, né? E aí nós poderíamos ter a g então sendo dada dessa maneira. O que é interessante para essas duas funções é o seguinte, que a GOF dá a função x exatamente. Vamos ver o que dá a FOG? Dá a função x também, só que, claro, uma restrição de domínio aqui, porque a função logarítmica ela só vale para x positivo. Isso nós podemos ver mais adiante. Então, o que é interessante aqui, nesse caso específico, que vão existir algumas funções que na sua composição dão a função y igual a x. E isso é bastante interessante. Um outro exemplo que nós poderíamos fazer aqui, bem bacana, é colocar uma das funções como sendo a própria x. E aí nós teríamos o seguinte, bom, pode manter a função log de x. Agora vamos calcular a composta. Vamos pegar a função primeiro. A função é essa aqui, né? Y igual a x. Agora nós vamos pegar a g de x, que é o logaritmo. Quanto que dá a composta dessa função com a função x? Dá a própria função. E se fosse o contrário? Daria a própria função também. Então a função x ela tem uma propriedade muito interessante, que é a composta dela com qualquer função dá a própria função. Essa ideia de que a função x funciona como uma espécie de identidade vai ser muito importante para a próxima aula, quando nós falaremos da noção de função inversa. Então, lembrando, a função f de x, a função f de x igual a x, que está aqui, ela funciona como uma função identidade. Por quê? Porque quando ela é feita composta com qualquer outra função, você obtém a outra função. Tá certo? Então, a ideia da composição, voltando aqui,
Vou colocar aqui novamente x ao quadrado, só para nós podermos colocar x ao quadrado, né? Não x elevado a 22. Só para nós podermos analisar, então nós temos essa função g já foi vista, e a nossa função composta, né? Podem ser funções bastante complicadas. Então, o interessante disso aqui é que a função composta ela pode ser usada para criar funções muito complicadas a partir de funções bastante simples. Então, ela é um mecanismo de construção de funções, tá bom? Então, vamos só fazer a ideia aqui. O que é a f composta com a g? Você pega a g e coloca no lugar do x da f. Então, fica o quê? Logaritmo de x ao quadrado, que é o que está aqui. Se eu quiser a composta da g com a f, então eu pego a f e coloco no lugar de g aqui. Vejam que quando eu faço isso, o x pode ser tanto positivo como negativo, e isso acrescentou a possibilidade do domínio negativo, da parte negativa dos x, né? Que agora pode valer também. Então, claramente isso aqui é o resultado de eu colocar o x ao quadrado no lugar do x do g, que é logaritmo de x ao quadrado. Então, a ideia é relativamente simples, né? Mas nós vamos manter ressaltada aqui aquela ideia da função identidade, né? Que é o f de x igual a x, que é muito importante para a próxima aula. Então é isso, espero que vocês tenham compreendido a ideia fundamental aqui. E obrigado e até a próxima aula.